Aí, estamos ao vivo para nossa live de hoje sobre inteligência emocional. Maravilha. O Valódia já está por aqui. Convidar. E aí, beleza, Salvador? Como é que você tá, meu amigo? Ora viva, boa noite. Boa noite. Me conta. Prazer enorme em estar aqui. Muito bom, muito bom. Então, nós podemos dizer que esse nosso encontro de hoje é um encontro internacional, né? Com certeza. Que maravilha, que maravilha. Que show. Valódia, me fala um pouquinho como é que foi os encontros que você participou das nossas mentorias que a gente fez ali. Eu vi que você estava bem engajado e tal. Você gostou? Como é que foi? Curtiu? Deu uma travadinha agora. Acho que é a conexão. Bem, deixa eu falar para vocês. Hoje vamos falar sobre a IU. Vamos ver se ele consegue voltar. Uma coisa que eu acho muito importante para você que está assistindo, né? É que foi feito um estudo sobre habilidades do futuro, Fórum Econômico Mundial. Fórum Econômico Mundial. E esse Fórum Econômico Mundial chegou à conclusão que algumas habilidades, né? Deixa eu ver aqui. Opa. Que algumas habilidades são imprescindíveis para o profissional de futuro. E uma delas é a inteligência emocional. Por isso que nós vamos falar hoje de inteligência emocional, como que você desperta esse poder emocional dentro de você. Opa, beleza? Eu acho que entrou enganado. Maravilha. Então deixa eu ver aqui se tem. Aê, pessoal entrando. E se você puder compartilhar e convidar mais gente para essa live, a gente vai revelar muitas coisas impactantes, tá? Dentro desse nosso é, treinamento de hoje. Né? É importante falar que nós temos a inteligência racional e a inteligência emocional. Então, como que a gente aprimora, né, as nossas competências emocionais, já que para você, né, dentro assim de um processo no seu cotidiano, né, como que você vê a inteligência emocional e a inteligência racional? Né? Qual que fala mais alto? Né? Qual que você sente que se manifesta mais em você? A inteligência racional ou a inteligência emocional? E por quê? Por que que você acha que você tem mais inteligência racional? Por que que você acha que tem mais inteligência emocional? Essa é uma reflexão, o porquê, que pode gerar muitos insights, né? Porque eu sou uma pessoa mais de contas, de cálculos, né? Ou eu sou uma pessoa que me relaciono melhor, que eu gosto de trabalhar boas relações, que gosto de trabalhar harmonia. O interessante é que foi feito um estudo e mais de 59% dos gerentes, tá, que contratam pessoas para trabalhar nas suas empresas disseram que não contratariam um candidato com QI alto, mas contratariam um candidato com QE alto. Então, a pessoa hoje em dia que tem o QE baixo, ele está sendo quase que dispensado pelas empresas. As empresas elas estão valorizando muito, mas muito mesmo, a pessoa que tem um QE mais alto. Né? Tem um filme na Netflix que eu acho muito legal esse filme, que é o filme, ele fala sobre as emoções básicas. Eu acho que é Divertidamente esse filme. Você dá uma olhada lá na cena desse filme, esse filme tem uma hora que o cara ele vai se encontrar com a menina.
né? E ele vê como que essa química emocional é desenvolvida dentro de nós, ora predominando o racional, ora predominando o emocional, e como é importante, né, o equilíbrio do hemisfério esquerdo com o hemisfério direito do nosso cérebro. Então vamos ver, olha só, o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, né, ele é mais responsável pela área consciente, pela área racional, pelo lógico, pela memória, pela intelectualidade, né? Já a parte do hemisfério direito, ela é inconsciente. Então, ela é responsável pelos sentimentos, ela é responsável pelo instinto, ela é responsável pelas nossas emoções. E aqui entra também crenças. Entra também as crenças que às vezes nos travam. E a gente vai falar muito sobre crenças, tá? Sobre paradigmas, sobre condicionamentos. E também nesse lado direito do cérebro, tem a ver também com a nossa maturidade, né? Com o processo de a gente desenvolver mais aprendizado, mais serenidade, mais confiança, tá? Então, olha só que interessante. O nosso lado esquerdo, né, da inteligência racional, ela produz ideias. Ela é responsável por produzir ideias. Já o nosso lado direito, ele é responsável por realizar as ideias. Olha que bacana isso, né? Então, olha só, as nossas emoções, né, a nossa parte emocional, ela é muito importante para a gente agir, para a gente fazer as coisas acontecerem. Então, se você tem o domínio das suas emoções, se você sabe coordenar suas emoções, você também consegue coordenar as suas ações. As suas ações. E eu queria perguntar para você, qual hemisfério é mais forte em você? Será que é o hemisfério direito ou será que é o hemisfério esquerdo? E por quê? Será que existe um equilíbrio entre esses hemisférios? Então, lembrando sempre que é muito importante, né, para você ter sucesso na vida, é necessário você ser bom em competências, competências emocionais, tá? Então, hoje eu vou trabalhar as competências emocionais. A gente tem as competências emocionais pessoais e a gente tem as competências emocionais sociais, né? Olha aí que legal, tem a Rita, tem o Vanderlei, tem também aqui o Mate, que entrou também. Então, as competências emocionais pessoais, a gente vai trabalhar hoje a autoconsciência emocional, tá? Então, é muito importante você identificar as suas próprias emoções e reconhecer o impacto que isso tem nas suas ações e também na tomada de decisões. Sempre é importante você enfatizar isso. Se eu coordeno as minhas emoções, eu consigo ter melhores ações e consigo tomar melhores decisões. Então, sempre que eu não tiver bem emocionalmente, isso vai abalar a minha produtividade, vai abalar o meu poder de escolhas, tá? E aí eu pergunto para você, tá? Para a gente trabalhar esse processo de consciência emocional dentro do autoconhecimento, né? Qual o percentual, né? Percentagem ou porcento também, tá certo? Percentual e percentual de suas emoções você considera que produz resultados positivos na sua vida? E aí, se você puder colocar aqui nos comentários o percentual, tipo assim, de 0 a 100, né? Quantos por cento das suas emoções você considera que realmente produzem resultados positivos na sua vida? Porque tudo que a gente mensura, a gente consegue controlar, a gente consegue criar uma estratégia para melhorar. Então, dentro dos meus processos, eu trabalho com consultoria, com mentoria há muito tempo. E eu estou o tempo todo com o meu coach, ou com o meu mentorado, fazendo avaliação de progresso, até para ele sentir uma evolução. Então, é muito importante a gente estar fazendo todos os processos de evoluções, né? De desenvolvimento e essas
a SAMT, né? Essas avaliações são muito importantes. E aí eu quero trazer para vocês 3 coisas, tá? A emoção, o sentimento e o comportamento. São 3 coisas diferentes, tá? Então, eu até botei nos stories, né? O que era uma emoção. Eu botei até errado ali e teve um que respondeu que era um espasmo nervoso. Não, não. A emoção, ela é uma resposta química. Ela é processada quimicamente, a emoção. E ela é neural, processo neural, que estabelece um padrão de comportamento diferente. Isso quem falou foi Damasio, tá? No ano de 2000. Então, a emoção, ela é uma energia. Eu gosto muito do termo em inglês, emotion, né? A emoção é o movimento, né? Aquilo que gera emoção e movimento. Olha que legal, a Adriana aí também na área. Legal, a Adriana também faz aí mentoria com a gente. Então é muito interessante porque a gente também tem um grupo, né, de desafios, inclusive foi um dos desafios esse, aonde você pode pegar uma atitude. Então olha só, para quem entrou agora, a gente tem a emoção, e aí a gente tem a emoção, a gente tem o sentimento e a gente tem o comportamento, tá? Então eu falei que a emoção é uma resposta química e neural que estabelece um padrão de comportamento diferente. O sentimento, ele tem origem na emoção. Então, os sentimentos são desencadeados pelas emoções. E o comportamento, Freta? O que é o comportamento? Comportamento é um termo que caracteriza a reação do indivíduo. Como que ele vai reagir àquela situação. É a forma que as pessoas procedem perante os estímulos em relação ao seu entorno, né? Bom, pessoal entrando aí, que legal, maravilha. Daiane, Nádia, muito bem. Para a psicologia, tá? Comportamento é o modo de agir do ser humano perante o seu ambiente. Então, são suas atitudes, né? Realizadas de forma mais consciente. E aí eu venho trazer aqui 2 espécies de comportamentos, tá? O comportamento improdutivo e o comportamento produtivo. Então, vou dar um exemplo de comportamento improdutivo. O desânimo, né? Então, às vezes a gente não está muito animado, está lá desanimado, e a gente tem o comportamento produtivo, que é o entusiasmo, né? O inverso. Então, lembrando que o comportamento ele é desencadeado por sentimentos que são desencadeados por emoções, tá? Outro exemplo, a frustração. Aconteceu alguma coisa, você criou uma expectativa lá grande com alguma coisa, aquilo não foi da forma como você imaginou que fosse, gerou frustração, porque criou expectativa. Então, no lugar da frustração, né, a gente pode gerar confiança. A confiança é uma coisa positiva, uma coisa legal. Então, aqui eu estou mostrando para você como que você consegue entender as categorias de comportamentos, tá? Para que possamos, de forma momentânea, gerar padrões na nossa vida, tá? Então, veja se você consegue absorver isso. Nós temos 3 tipos de comportamentos. A gente tem um comportamento que é reativo. Que comportamento que é esse? Comportamento reativo, ele é um comportamento mais instintivo, ok? Reativo. Eu simplesmente reajo às coisas que acontecem comigo, né? Isso é muito preconizado no reino animal, né? Os animais, eles são instintivos, né? E aí eu tenho o outro comportamento, que é um comportamento racional. É um comportamento mais estratégico. Eu penso como que vou agir, ajo daquela forma e tal. E eu tenho um terceiro comportamento, que é o comportamento intuicional. Esse comportamento a gente quase não encontra, né? nas bibliografias, nos livros e tal, que é um comportamento mais intuitivo, né? Faz sentido isso na sua cabeça, o comportamento instintivo, o comportamento racional e um comportamento mais intuitivo? Faz um joinha assim se faz sentido para você. Que a partir daí a gente vai desdobrar aqui mais o nosso bate-papo de hoje, né? Ó, outras coisas que a gente pode mensurar no comportamento, enquanto o pessoal vai entrando aí, ó, por exemplo, ansiedade. Ansiedade eu posso
pegar e equalizar com presença. Ao invés de eu ficar ansioso, se eu ficar presente, no momento presente, o Valode entrou. Valode, eu vou te chamar então aqui para a gente fazer um bate-papo aqui. Vou te chamar para a gente fazer. Valode é nosso aluno lá de Angola, da África. Muito bem, que maravilha, grande prazer. Que bom que falamos português, a mesma língua. Felipe também entrou, maravilha. Felipe também faz parte aí da nossa equipe, da equipe X, a Rita. Maravilha, gente. Então, outra coisa, medo. Medo é um comportamento improdutivo. Então, se eu substituir por coragem, eu vou ser mais produtivo, né? Outro, vitimismo. Ao invés de eu me vitimizar, né, colocar a culpa nos outros, ficar dando desculpinha, mimimi, né? Mimimi vem do inglês, né? Né? Eu, ficar a pessoa, né? Então, se você gerar a responsabilidade, a autorresponsabilidade, ela é um processo de maturidade muito forte, né? Onde você para de se vitimizar, para de se sabotar e começa a fazer as coisas, né? Não está conseguindo participar. Não, tranquilo, a gente vai tocando aqui, ver se tu consegue uma conexão maior, Valódia, para entrar aqui, para a gente trocar umas ideias. O Valódia também é coach, né? Um coach aí internacional e é muito legal. Outra coisa, inveja, né? Inveja não é uma coisa legal, né? Inveja é ruim, né? Então, ao invés de inveja, você pode gerar ali uma espécie de admiração, uma espécie de... Não aquela admiração de você louvar a pessoa, né? E você botar a pessoa como fã, no ponto de você ter até medo de se relacionar com ela, né? Mas aquela inveja legal, sabe? Não aquela inveja, aquela admiração legal de que você querer também desenvolver. Enviou uma solicitação. Deixa eu ver aqui a solicitação. Massa. Então, vamos ver se o Valódia consegue entrar. E aí, enquanto o Valódia vai entrando, lembra que eu falei, aê, Valódia, agora fica melhor, porque parece que eu fico falando com as almas, assim. Agora não, agora tem uma pessoa aí. Pois é, Valódia, então a a gente vai conexão está conversando, muito... tá? Não sei se tu consegue. Mas agora acho que Consegue me ficou ouvir? bom, deu uma estabilizada. Tá Consigo, ótimo. consigo ouvir. Valódia, me fala um pouquinho aí como é que é o teu trabalho aí na África, aí em Angola. Pois é, eu sou valor de Salvador, né? Vivo em Angola, Luanda, e sou gestor de empresa, mas a minha gestor de empresa, né, e jurista de profissão, mas a minha grande paixão é mesmo no desenvolvimento humano, né? E é isso que eu quero fazer e continuar a fazer. E sinto que o meu país precisa de mim para emprestar esse saber. E sei que também isto é o grande condicionamento para a grande mudança, o grande desenvolvimento que se quer em Angola. E é por via do autodesenvolvimento, do autoconhecimento e do desenvolvimento humano que nós vamos conseguir ascender esse desenvolvimento que a Angola precisa. E eu quero participar, enquanto o nosso divino nos permitir viver, eu quero participar dessa trajetória toda. Pô, tamo junto, o que eu puder fazer aí para estar junto nessa tua jornada, nesse teu manifesto, né, desse chamado, desse teu propósito, porque contribuição é um dos meus valores. Gente, nós estamos falando de inteligência emocional. Uma das coisas mais poderosas que tem no processo de inteligência emocional é você ter consciência dos seus valores e você incorporá-los ao seu propósito de vida. É o que eu chamo na nossa consultoria, na nossa mentoria, de manifesto. Como você começa a se manifestar sentindo esses valores. E eu tenho quase que absoluta certeza que a contribuição também é um valor do Valor de Salvador, não? Sim, com certeza absoluta. E desde já, né, digo que o contributo do Michael vai ser sempre útil. E já tens feito, né? Eu só de participar nas aulas que tens mentorado, eu tenho aprendido bastante, né?
e espero continuar a fazer parte das tuas mentorias. E tenho a certeza que um dia o Mike vai pisar esse solo que se chama Angola para fazer uma mentoria de alto nível, né? E se formos juntos, Uau! vai ser um enorme prazer. Gostei Pois, da profetização. ah, Vamos sim, vamos fazer um movimento aí internacional, né? Poxa, tá, vamos trabalhando devagarinho, passinho por passinho, mas eu acho que se a gente planejar e colocar umas emoções positivas, colocar contribuição, é uhum, possível, né? E o emocional fica tão bom quando a gente sente os nossos valores, né? Aquela leveza, aquela fluidez, sabe? Aquela coisa que nada te abala, você fica quase que blindado, né? Como se estivesse protegido dos empecilhos da vida, né? Então nós estamos falando de emoção, né? O Douglas também entrou aí, que legal, Douglas, maravilha, maravilha. E uma coisa que eu acho muito interessante, sabe? A gente está falando de emoção, né? E eu tenho uma frase que, se não me engano, é de um milionário. E ele fala assim, ó, demora 5 anos, ou melhor, demora 15 anos para você criar uma reputação, criar um bom nome no mercado, sabe? E apenas 5 minutos para você destruí-la completamente. Se não me engano, foi o Warren Buffett, é considerado um dos maiores investidores do planeta, né? O que você sim. acha dessa frase, Valódia? Demora 15 anos para criar uma boa reputação e apenas 5 minutos para você destruí-la. É, faz sentido esta afirmação, porque os 15 anos que ele se refere aí estão ligados aos fatores externos, aquilo que normalmente é visto e é apresentado. Mas os 5 minutos que ele faz referência estão ligados a fatores internos. E os fatores internos são extremamente suscetíveis de ser corrompidos pelos fatores externos e gerar uma certa destabilização. Prova disso é a forma como, né, e já que estamos a falar de emoções, é a forma como as nossas emoções elas se manifestam sempre por fatores externos, mas elas ocorrem internamente ou se manifestam internamente. Também podemos visualizá-las externamente, mas elas ocorrem de um manifesto externo. E esses 15 anos, né, da nossa reputação, aquilo que as pessoas estão. E, aliás, nesses 15 anos que ele diz, também há o suprimento dessas emoções. Quantas emoções você foi obrigado a deixar com que elas estivessem intactas, quase como bombas a explodir? E normalmente ocorre isso. E, de facto, faz sentido. E quando um indivíduo não tem a competência, o discernimento da gestão dessas emoções, eu até digo que 5 minutos é muito, basta ter um segundo para que a reputação vai ao desvaneio. Legal. E você lembra de algum exemplo Um exemplo. recentemente que tenha acontecido assim, que a pessoa demorou anos e anos para criar ali, para chegar lá no topo e de repente ela leva um escorregão e cai e não consegue mais acender. Às vezes é um deslize, ou às vezes é uma coisa séria, né? Coisa uma séria. Agora, recentemente, teve aqui no Brasil, não sei se chegou aos teus ouvidos aí, um DJ muito famoso, né, que demorou anos e anos e anos para criar uma reputação. E aí, de repente, ele vai lá e agride a mulher dele, entendeu? E aquelas imagens vão para todas as mídias e a carreira do cara, eles cancelam todos os contratos, o cara não se levanta mais, né? Então, ele demorou anos e anos e anos e anos e anos e anos para criar uma reputação e 5 minutos para acabar completamente com ela. Ou seja, falta de equilíbrio emocional, né? Essa falta de controle emocional, de gestão das emoções, que é tão importante, porque isso pode ser um demônio dentro da pessoa, se a pessoa não sabe, né, como trabalhar. E dentro do acervo que eu ensino, existem muitas técnicas para a gente trabalhar essa gestão das emoções. Uma delas é a respiração,
né? Outra delas é a meditação. São duas ferramentas que eu abraço assim todos os dias, porque me dão essa serenidade emocional muito forte e faz com que às vezes a gente não dê essa derrapada, né? Que pode acabar com a vida do cara, né? Não sei se alguém aí que está ouvindo lembra de algum caso, né? De alguma pessoa que não sei se vocês viram aquele cara do House of Cards, né? O cara foi acusado não sei se foi de assédio sexual, acabou também com a carreira dele. Eles tiveram que botar Sim. um outro personagem no lugar dele e tal, porque... Né? Depois se Aqui, ó. desenrolou eventos, né, atrás disso. Relativamente a exemplos, há muito, mas eu quase na minha atividade como jurista, eu lido com essas situações, né? Principalmente nas situações de Uhum. divórcio ou litígios entre famílias. Ocorre sempre situações dessa natureza. Há um deslize total em que um dos lados já não consegue se recompor. Por quê? Porque não estava emocionalmente preparado para aquela batalha. E Verdade. acaba por, normalmente, né, e principalmente quem vai ceder, estava num mundo de conforto. E este conforto, às vezes, eles dão-nos uma falsa segurança. E essa falsa segurança, quando vem a verdadeira natureza do acontecimento, nota-se que aquilo era um tapete de areia movediça. E a nível dos litígios que ocorre, né, em família, eu lido com isso todos os dias. A pessoa sai dali e depois é obrigada a fazer automaticamente uma terapia para voltar ao normal, voltar ao discernimento e começar de novo a galpar na vida. Mas, com certeza absoluta, já não é a mesma pessoa. Então, ter este, este autocontrole, ter este discernimento, esse entendimento sobre o que te ocorre, extremamente importante para que a pessoa consiga se estabilizar e, num curto espaço de tempo, sair da situação em que teve. É boa, muito boa. O percursor da inteligência emocional é um cara chamado Daniel Goleman, né? E ele fala muito essa questão de autoconsciência. Mas tem um outro cara que eu indico muito também, que chama-se Viktor Frankl, tá? O Viktor Frankl, ele escreveu um livro chamado Em Busca de um Sentido. Ele era Sim. prisioneiro de guerra e na Segunda Guerra ele vivia preso, né? E sobre as piores condições possíveis. Valode, olha só, frio, fome, humilhação, apanhava, só porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito, ele queria sair ali da prisão e escrever o seu livro para contribuir para a vida do seu povo, um povo sofrido, sabe? Então, ele não se entregava. A maioria dos prisioneiros não aguentava o frio, não aguentava a fome e morria. Mas ele não, ele era forte. E aquela força, aquele entusiasmo, aquela dedicação começou a influenciar os outros prisioneiros, que não desistiam mais. Começavam a criar também propósitos. E influenciavam os carcereiros, né? As pessoas ali, os policiais, né, que cuidavam. E ele gerou todo Quando ele saiu, aí daí a Alemanha foi invadida e liberaram ele. Quando ele saiu de lá, ele lançou esse livro. Ele é fundador também da logoterapia. Mas esse livro mostra a importância de nós termos um propósito, porque daí a gente pode suportar as coisas da vida. Você não se abala. É o que nós conhecemos também por resiliência, né? Eu acho que a resiliência é uma coisa muito poderosa dentro do processo pandêmico, né? Porque, nossa, a gente poderia falar de ansiedade também, né? Quem não evidenciou ansiedade nessa pandemia não sabe o que é pandemia, né? Porque a pandemia trouxe muita a ansiedade, um outro tema legal. Mas nem vamos entrar na ansiedade, porque daí isso vai ficar para uma outra live. O que eu queria falar é que esse cara, o Viktor Frankl, ele trouxe o modelo reativo. Tá? O que é o modelo reativo?
ele diz que entre o estímulo e uma resposta, tá, tem um gap, tem ali um tempo onde você pode escolher qual resposta você tomar e não deixar que o instinto atue, que é o que as maiorias das pessoas fazem de forma reativa. Acontece alguma coisa e elas reagem, né? Então você está perdendo ali, né, o controle, você está agindo mais feito um animal. Eu estava falando ali no começo, né, que nós temos o comportamento instintivo, o racional e o intuicional. Aonde que você acha que as emoções se encontram? Chuta aí, Valódia. No instintivo, no racional ou no intuicional? As emoções, né, o racional dá-nos sempre aquela visão, às vezes, do que a gente tem que fazer, né? Das mudanças, as coisas certas que a gente tem que fazer. Mas o emocional ocorre sempre na parte intuitiva, né? Está sempre mais no intuitivo. E às vezes... Deveria. E Mas, pode. desculpa te interromper, ele vem mais na parte instintiva. Isso é pegadinha, tá? É bem pegadinha. Eu faço as pegadinhas assim. Por que é instintiva? Porque vem do processo nosso animal, de instinto, que preconiza as emoções. Então, a gente não pensa, a gente simplesmente reage. Isso é emoção, isso é instinto. Então, nós deveríamos ter mais controle sobre essa natureza instintiva de simplesmente, né, reagir. Então, quando a gente começa a entender essas categorias de comportamento, né, a gente começa E aí, qual é a minha definição, tá, para o processo de autoconsciência? É que entre o estímulo e a resposta encontra a nossa liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha que faz a total diferença, que vai fazer você obter resultados, desenvolver ali assertividade e tal. Agora, essa parte que você falou, intuitiva, ela é difícil de desenvolver, sabe, Valódia? Só as pessoas que têm ali um processo de transcender o emocional e transcender o mental que conseguem atingir, embora essa parte instintiva ela esteja também no lado direito do cérebro, como as emoções, por isso que é pegadinha. Isso. Ela está mais dentro de uma outra categoria, né, de instintiva, racional ou emocional, racional e intuicional, ela tá no... E o intuicional é algo muito sofisticado, é muito sofisticado. Quando a gente, por exemplo, faz o que gosta, né? Eu e você agora aqui, nós estamos só no intuicional, não tem emoção, não tem razão, é só intuicional. Por quê? Exato. Porque é quando a gente faz o que gosta, aquela coisa flui, sabe o estado de flow, né? Estado de flow Estado de presença. O estado de flow é quando a gente equaliza o nosso potencial com o nosso desafio. Então é sempre importante a gente estar mexendo no nosso desafio e mexendo no nosso potencial. Porque se o meu potencial é muito alto, pô, isso também gera um marasmo, né? Gera aquela... Então eu tenho que aumentar um pouquinho o meu desafio. Mas quando o desafio é maior do que o meu potencial, esse gap aqui chama-se estresse. Porque o meu desafio é muito alto. Então, o que eu faço dentro das nossas consultorias? E você sabe muito bem disso. Eu vou trabalhar no potencial do ser humano. Aumentando o potencial, de modo que o potencial dele esteja tão grande que aquilo gere alta performance, uma máxima performance. Uma performance pique, aquela pegada que você, não, vamos fazer, vamos lá, tal. Então, essa parte é muito, muito interessante, né? E acaba por ter, de certa forma, um equilíbrio, né? E é esta a importância que o próprio o racional já te dá esse entendimento que você precisa ir buscar um equilíbrio. Mas às vezes, por você não conseguir fazer gerar o equilíbrio, o que te vê mais predominante vai acabar por ditar a ação que você vai tomar naquele momento. E se estivermos a falar que o emocional está mais acima
do que o racional, o que é que vai acontecer? É o teu emocional que vai comandar, que vai coordenar todas as tuas ações e gera também um equilíbrio sobre o racional, algum desequilíbrio sobre o racional. Então, se a gente fazer ali o paralelo, há uma simbiose e gera aquele equilíbrio que nos permite não estar dentro dos 5 minutos, né? E há esta importância. Mas é o que eu tenho dito também, né? As pessoas precisam, né? E é um processo. Isso não é algo que se faz todos os dias ou se faz da noite para o dia, né? É um processo que as pessoas vão buscando. Mas esse processo não termina só lendo livros ou fazendo palestras ou participando em palestras, não. É necessário pôr o pé na massa. Quando você pratica aquilo que você leu, quando você pratica aquilo que você foi buscar numa palestra, aí você tem a certeza que você vai gerar esse equilíbrio. Se for só ler o livro e não pôr em prática, não faz sentido. Então vai gerar obesidade, né? Obesidade mental, aquela formação, e aí gera até ansiedade, né? Então, é colocar em prática. Mandou bem aí, Valódia. Ó, aqui o Get Oliveira. Às vezes as circunstâncias da vida nos dá motivos para inspiração, sem falar do arrependimento ou de aprendizagem, enfim. É isso aí, o arrependimento é ruim, né? E essa questão do aprendizado é muito legal, né, Valóide? A gente está sempre aprendendo, né? Quando você coloca o aprendizado como um valor até, você não tem mais derrotas, você não perde, porque ou você ganha ou você aprende. Olha só esses dois paradigmas, não tem como eu perder mais na vida. Ou eu aprendo, ou eu perco, ou eu aprendo, ou eu perco, não. Ou eu ou eu acerto, ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu não perco mais. A aprendizagem é um valor meu também. Mas olha só que legal, Valódia, quando a gente enfatiza os nossos valores, tá? E entre um estímulo, um fato, aconteceu alguma coisa, por exemplo, começou a pegar fogo. É claro que esse instinto é importante para a sobrevivência, porque começou a pegar fogo, tem que todo mundo sair, porque eu preciso é, preservar a minha vida, né? Mas eu tenho uma liberdade para escolha. Eu posso pegar o extintor e apagar esse fogo e preservar o apartamento, né? Então, por quê? Porque talvez um dos meus valores ali seja o cuidado. Então, quando a gente traz os valores, né, para que a gente tome as nossas decisões, você vai saindo um pouco desse processo do cérebro reptiliano, sabe, que envolve o cérebro límbico e emocional. Mas tem o cérebro reptiliano, que ele é mais profundo, que tem a amígdala, tá? E essa amígdala, ela é acionada quando a gente se sente em perigo. Na selva, era quando a gente estava com um tigre dente de sabre ou um elefante, né? Um leão na nossa cara. E a gente tinha que fugir. Então, o sistema simpático, ele é ativado. E aí o coração bate mais forte, o olho arregala, o coração manda mais sangue para as pernas, que é para você correr disparado, ou para os braços, que é para você lutar. Então, esse é o sistema de fuga e de luta, que é ativado pelo sistema simpático. Quando eu falo de meditação e quando eu falo de respiração, a respiração, existe uma ligação da sua respiração com o seu coração, que está ligado no seu cérebro. Então, quando você respira mais devagar, o coração bate mais devagar. Então, o cérebro vê se o coração está batendo mais devagar, não tem tanto perigo. Então, eu posso ficar mais sereno, eu posso ficar mais confiante e posso atuar mais racionalmente, não emocionalmente feito um maluco ali, tal, tal. Às vezes é bom, né? Mas muito poucas vezes é bom. A maioria das vezes aquilo pode vir a nos prejudicar. Como o exemplo lá que eu dei do cara, né, do Warren Buffett, que é 15 anos para você criar uma reputação e 5 minutos para você, né, acabar com todo o processo. Né? É isso, quanto conteúdo. Ó, não se pode ficar com o aprendizado para nós. É importante passar o aprendizado para dar lugar às coisas novas. Boa. Essa é Jeru Salvador, é tua parente? É minha esposa. Olha que legal.
Que está aqui a nos fazer. maravilha. E olha só, uma das coisas muito importantes que, ó, quanta coisa tem para a gente falar de emoção, né? Uma das coisas mais importantes para você ter uma base bem estruturada emocionalmente é o relacionamento afetivo. Relacionamento afetivo e familiar. Não sei se o Valódia quer falar um pouquinho, já que a esposa está aí e tal, falar a importância, né, de um bom relacionamento afetivo dentro do desenvolvimento da inteligência emocional. Com certeza, né? Os relacionamentos, seja eles afetivos e interpessoais, quando bem feitos, quando bem elaborados, dentro daquelas matrizes dos valores que nós aqui muito falamos, eles acabam por gerar um certo equilíbrio emocional, né? E, e temos essa questão, né? 2 anos de pandemia, temos a certeza absoluta que muita gente não soube lidar com essa questão dos relacionamentos afetivos e as pessoas acabaram por entrar em desequilíbrio emocional. Nós, por exemplo, aqui tenho um amigo que tem um consultório que acabou de agregar e receber muita gente por conta disso, por falta dessa maturidade emocional nos relacionamentos afetivos. Gerou-se um grande estresse com essa pandemia, que as pessoas acabaram por ficar desequilibradas. Eu aqui, falando um bocadinho de mim aqui particularmente, nós temos que equilibrar as coisas. Nem tudo é perfeito, com certeza absoluta, né? Mas temos gerado aqui um equilíbrio e, acima de tudo, colocar na nossa mesa a nossa maturidade, acima de tudo, os nossos valores, a nossa vivência, os nossos objetivos. E isso tudo tem agregado bastante valor para a gente gerar esse equilíbrio. E mesmo nos relacionamentos interpessoais, a nível de empresa, eu acho que quando coloca-se na mesa os valores da empresa, os valores interpessoais, né, os valores de camaradagem, isso também sustenta as relações emocionais e as pessoas elevam as suas emoções dentro das instituições. Por exemplo, né, eu sou coach e atuo muito na questão do executivo coach. E você falou muito bem há pouco tempo quando trouxe aqui a questão da contratação, em que normalmente prefere-se contratar as pessoas não com um QI, não um QI, mas um QE. Por quê? É esta humanização que hoje em dia quer se levar para as empresas. Por quê? Porque os profissionais com um QI são muito mais racionais e estão muito mais preocupados, por exemplo, na questão da estabilidade e do lucro da empresa. O indivíduo com um QE baixo ou alto, ele está mais preocupado no lado humano. Então, isso gera uma certa estabilidade naquilo que é o progresso de certas vezes, os valores da própria empresa. E temos lidado muito com isso nos nossos treinamentos, principalmente para sincronizar as equipes, né, que compõem várias empresas, que desenvolvam esse tipo de capacidade. Aliás, as pessoas já têm isso, né? Elas só precisam de um estalar de dedo para que aquilo venha à tona, se demonstre. E é esse trabalho que temos tentado fazer, né? Legal. Deixa eu falar. Gente, nós vamos sortear, tá? Nas nossas lives, nós vamos ter lives agora direto. E no final da live, nós vamos sortear um presente, assim, que é muito legal, tá? Então, não deixe de participar das nossas lives e fique até o final, porque sempre no final da live, a gente vai dar uma senha. E aí você vai anotando as senhas e no final nós vamos fazer um sorteio de um prêmio aí que é muito legal, muito legal. Mas voltando ao que o Valódia estava falando, né? Porque a gente vive muito... Olha o Douglas aí também, que legal. A gente vive num processo muito hoje tecnológico, de inteligência artificial. Então, o que será que jamais as máquinas vão conseguir substituir os homens? O que será que as máquinas não conseguirão jamais substituir no lugar dos homens?
Para todo mundo essa, hein? Quem quiser, escreve aí nos comentários. Tem duas Pois é, coisas que eu mas acho importante. Uma é isso, a gente não quer ser tratado por uma máquina. A gente quer lá no outro lado um ser humano que tenha com empatia certeza. por nós, né? Que a gente possa confiar, que a gente possa olhar nos olhos, que a gente possa mostrar o nosso problema e a pessoa resolver esse problema para você. Então, o ser humano, então assim, o profissional que tiver esse relacionamento com seus clientes, ele não vai ser substituído por um robô. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato, mais abrangente, é que jamais as máquinas vão conseguir desenvolver isso que a gente está desenvolvendo aqui agora. O que a gente está desenvolvendo aqui agora? A gente está desenvolvendo aqui agora uma consciência. Então, o Uma dia que as conexão. máquinas... essa conexão, exatamente. Mas o dia que as máquinas gerarem consciência, Valódia, vai ser aqueles filmes de Exterminador do Futuro, que as máquinas detonam toda a raça humana e dominam o planeta. Porque o ser humano é quase um problema do planeta, né? Ele vai, desvastando tudo ao seu redor, que é como se fosse um vírus, né? Então, cada comentário muito legal. Então, essas duas coisas. Então, a inteligência emocional, ela entra dentro desse princípio. Por exemplo, empatia. Que coisa mais fantástica, né? Que é o desenvolvimento da empatia. Liderança também é uma habilidade incrível que tem a ver com inteligência emocional. Que é você... Opa, deu um ecozinho aqui. Cada vez mais as empresas estão atentando às habilidades emocionais. É verdade. Essas habilidades socioemocionais, elas são... E eu venho ensinando isso, tá, Fundamentais. há mais de 20 anos, né? Fundamentais. Uma pessoa como ser humano, para se relacionar bem, para desenvolver influência, para desenvolver ali carisma, resiliência, que a gente falou muito, confiança, autoestima. Porra, autoestima. Então, dentro da nossa programação que a gente vai ter aqui na Semana da Liberdade, olha só, Semana da Liberdade Emocional, para você se libertar dessas amarras que te prendem, dessas algemas, dessa cadeia que você está preso e nem sabe, você vai então participar da Semana da Liberdade Emocional. É isso que eu quero propor para você, liberdade, para que você viva uma vida com mais intenção, com mais plenitude, vivendo os teus valores todos os dias e indo em direção ao que você realmente quer. Porque quando a gente vive nesse instrumento que a gente tem aqui dentro da nossa cabeça chamado mente, que quer nos preservar, que quer economizar energia, porque a qualquer momento a gente pode vir a ser atacado, que quer o tempo todo desenvolver uma coisa negativa, né, que é fugir da dor, você não consegue ir para cima, você não consegue realizar, você não consegue construir. Então a gente precisa mudar essa mentalidade, esse mindset, esse paradigma, por um paradigma de abundância, por um paradigma de crescimento, de prosperidade, de transbordo, de contribuição. E isso tem a ver com os nossos valores. Então é tão Sair da importante a escravidão gente mental. trabalhar a consciência desses nossos valores, né? E quando a gente vive os nossos valores, a vida ela fica com mais brilho, sabe? Fica mais colorida. A vida fica mais legal, fica mais intensa. Você curte mais, né? As relações, as pessoas, né? Felipe aí, como sempre, participando arduamente. Que legal, ó, o Felipe aqui. O Felipe, inclusive, também é teu amigo também, né? O Felipe que falou assim, cara, faz lá uma live com o Valode, assim, pô, com certeza, o Valode é meu aluno aqui também, porque a gente queria também desenvolver essa amplitude, sabe, internacional, né? Tu vê com a internet, né? O Valode é lá na Angola, aqui na Angola, né? Pertinho agora, na África, a gente está desenvolvendo isso, podendo contribuir, né? Então, a nossa aula de hoje foi sobre autoconsciência, tá? Para mim, a autoconsciência é viver de maneira responsável em relação à realidade. Em relação à realidade. Então, responsável por você tomar
as melhores escolhas de acordo com os teus valores. Tá? Então, por isso que você deve ter essa consciência, né, dos seus valores. Tem um cara chamado Steve Covey, e o Covey ele fez aquele livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Né? É um livro de produtividade. Sim. E eu até anotei uma frase aqui para a gente fazer uma reflexão. Ó. Uma vez que somos, por natureza, proativos, nossa vida só será consequência das condições e dos condicionamentos se deixarmos estes fatores controlarem nossa mente, por decisões conscientes ou por emissão. Muito profunda essa frase. Tem um outro cara chamado Tony Robbins. O Tony Robbins é considerado o maior coach do mundo. Inclusive tem um filme na Netflix sobre ele, depois você assiste, onde ele faz intervenção. Eu adoro fazer intervenção. Nos nossos programas eu faço muita intervenção. O que é intervenção? Intervenção é quando você faz uma pergunta, você quebra uma crença, quebra um paradigma. Ele diz que saiba que são suas decisões e não são suas condições que determinam o seu destino. Então, a gente não tem que viver de condição. A gente tem que viver de decisão. Igual o nosso amigo lá que estava encarcerado lá, como é que era o nome dele, do autor do Frankl, né? O Viktor Frankl, do livro Busca de um Sentido. Ele estava no pior ambiente possível, mas ele não deixou se abalar pelo ambiente. Exato. Porque senão entra numa questão ali que eu nem gosto muito de entrar, quase freudiana, né? Que você é fruto do ambiente. Mas quando você tem um propósito, e nós somos frutos do ambiente. Por exemplo, vou pegar aqui. Se você pegar a sua família foi condicionada a fugir da dor. Pelos pais. Né? Você liga a televisão, notícia, um filme de guerra, inveja, ódio, ciúme. Você vai falar com alguém fala mal, tal. Então, assim, o nosso redor, ele já é muito negativo. E se você se deixar, você é influenciado por isso. Eu diria que 95% das pessoas vivem fugindo da dor. E as pessoas que vivem fugindo da dor, elas vão ter resultados medíocres. Medíocres vem de média, tá? Média, mediocridade. Média, mediocridade. Mas a gente não quer mediocridade. A gente quer alta performance, a gente quer excelência, a gente quer uhul, né, na nossa vida. Deixa eu ver o que a Rita falou aqui. Por isso, o autoconhecimento é tão importante, para desligar os ruídos externos. É isso, Rita. É desligar esses ruídos e ativar o que está lá dentro do teu coração, os teus valores, trabalhar o teu propósito, ouvir essa voz dentro de você e transformar uma realidade. Né? Não sei se o Adriano está aqui, mas essa parte de formar realidades. Segundo o autor Harari, tu sabe que quanto mais a gente vai se tornando detentor do conhecimento, vai desenvolvendo mentorias e tal, mais a gente vai lendo, né? Estou falando aqui um monte de livro. Mas o Harari, ele escreveu aquele livro Sapiens, que eu indico muito, mostra como é que é a evolução do ser humano e tal. E lá nesse livro, ele menciona a maior invenção da face da Terra. Alguém se arrisca a dizer qual é a maior invenção do ser humano, da humanidade? Aí tem uns que falam, é a roda. Não, não foi a roda. O que será? Aí tem outros que falam assim, não, foi o fogo. Também não foi o fogo. Vamos lá, gente. Qual foi a maior invenção? O cristianismo. Também não foi o cristianismo. Bem antes. Jesus, opa, isso aí foi forte. Isso aí é bíblica. Isso aí né, universal. Muito poderosa. Segundo o autor, o Harari, isso não sou eu que estou falando, é o Harari, tá? A maior invenção da face da Terra é a imaginação. Que através da linguagem, a gente conta muitas histórias, né? Imagina o ser humano contando histórias ao redor de uma fogueira, como a gente está fazendo aqui, um storytelling, né? Criando uma história. O que o ser humano ele cria? Ele cria dentro da sua cabeça coisas que não existem
E através de um grupo se desenvolve ali um manifesto e aquela coisa começa a existir, mas ela não existia, ela só existia na cabeça do cara. Então essa é a coisa mais poderosa da face da Terra. Assim surgiram empresas como a Apple, como o Facebook. Surgiram países, os Estados Unidos, teve bem próximo. Inclusive as religiões foram formadas assim, entendeu? Porque essa religião, o dinheiro, o que é o dinheiro, gente? Um pedaço de papel que você vai na farmácia, compra remédio, o cara te devolve mais papel e todo mundo acredita que ele tem. E tem valor, né? Porque tem alguém acreditou naquilo, juntou um grupo de pessoas, né? E aquilo se desenvolveu. É muito poderoso isso. E aí, nas nossas consultorias, eu crio um manifesto para vocês todos que estão ouvindo. E esse manifesto, quando você traz isso para mais pessoas, para junto de você desenvolverem isso, você cria uma força gregária. Não existe coisa mais forte do que duas ou mais pessoas juntas. Porque você sozinho, né, não tem aquele ditado, mandorinha não faz verão? Né? A gente não faz nada sozinho, a gente tem que ter grupo, tem que ter gente. Por isso, gente, vamos pegar aqui o aviãozinho agora e vamos compartilhar isso aqui para 3 pessoas. Ó. Olha aqui, professor Toninho, Tati Freitas. Pronto. Compartilhei com 3 pessoas. Se cada um compartilhar com 3 pessoas, a gente passa de 50 aqui na nossa live. 4, 5 pessoas. Então, gente, esse manifesto que está lá dentro de você, o que tem nesse manifesto? Tem os teus valores. Uma outra coisa que a gente trabalha muito na inteligência emocional, nas consultorias, nas mentorias, é uma coisa, isso, mindset de crescimento. Os nossos superpowers. O que são os superpowers? Cada um de nós tem forças, tem habilidades inatas que nenhuma outra pessoa tem. E quando a gente sistematiza isso, porque está lá no limbo, né? Está lá no inconsciente, eu tenho essa habilidade, mas eu não sei que tenho. E aí a gente verifica, faz uma pesquisa, eu faço todo um processo e tal. Isso trabalha muito a inteligência emocional, porque quando você sabe que tem essas forças, você aumenta incrivelmente a sua autoestima. E você acha que a autoestima é importante para as suas realizações? Muito. Muito. Não, por detrás de qualquer realização tem que haver uma autoestima. Essa autoestima pode ser potencializada por fatores internos ou externos, né? Muitas das vezes vemos as grandes empresas, as grandes corporações, os funcionários são motivados por quê? Pelos os salários, pelos os bônus de empresa. Mas estes fatores externos não superam as motivações internas. Se você internamente estiver enfraquecido, não tem como. Pode vir qualquer motivação externa tão alta, não vai superar. Por isso é que esses valores, essa autoestima, quando bem irrigada, com aquilo que você acabou de dizer, né? Fruto daquela imaginação, aonde por detrás daquilo que você mentaliza e visualiza internamente, sente que por detrás daquilo tem um grande potencial para aquilo que você quer trazer ao mundo. Não há nenhum valor que supera isso. Não há nenhuma autoestima ou qualquer estima, qualquer valor ou estímulo externo que supera isso. Não tem. No meu livro, Os Códigos da Inteligência Emocional, eu falo sobre a autoestima. E eu falo que a autoestima, ela não é uma função daquilo com qual nascemos, mas sim como usamos a nossa consciência, as escolhas que fazemos, né? No que concerne a tomada de consciência, a honestidade dos nossos relacionamentos com a realidade, o nosso nível de integridade pessoal, tudo isso tem a ver também com a nossa autoestima. Porque se você, olha só que loucura isso, o meu ponto de vista, tá? Se você transgride os seus valores, isso é quase
um fato de desonestidade com você mesmo. É uma transgressão, uma agressão a você. Então, ser íntegro é também você respeitar os seus valores, respeitar a si mesmo. Loucura isso, Assim, né? assim, Autorrespeito, né? E a autoestima tem muito. É isso, entendeu? Eu me valorizar, eu me considerar, estimar, eu me estimar, né? E, nossa, a autoestima é poderosíssima dentro da inteligência emocional, tá? Então, desenvolver a autoconsciência é viver dessa forma responsável, né? Para a gente, às vezes, até confrontar a realidade. Então, a autoestima está muito no processo de consciência, né? Então, hoje a gente está e falando sobre consciência. Que maravilha. está Tanta ligado coisa para sempre, falar, né? sim, e de certa forma também está ligado sempre aquilo que você faz para o teu benefício e para o benefício do próximo, não tem como, né? E não existe qualquer outra motivação, né? E exalta a tua autoestima quando você vê que a quem você está a servir, aquele todo o valor que você está a entregar ao outro está Aí você entrou num ponto forte também, que é a generosidade, que é o altruísmo, sabe? Quando eu deixo de ser egoísta e paro de pensar só em mim, só sobre o meu ponto de vista e olho sobre o ponto de vista do outro também. Isso é expansão de sendo agora. consciência, né? Opa, cortou. Conseguiu me dar uma parte. Tá. Não, eu estava falando do altruísmo, da generosidade, que é eu não só pensar em mim, eu deixar de ser egoísta e pensar também no outro. Quando eu estou fazendo isso, eu estou expandindo a minha consciência. Então, nós estamos falando aqui de consciência e a inteligência emocional, ela é uma coisa que vai proporcionar essa expansão da consciência. Porque se você estiver emocionalmente abalado, vou dar exemplos de abalos emocionais, brigas, discussões. Vamos dar mais sugestões aí. O Valódia caiu, mas acho que ele já vai entrar. Enquanto isso, eu queria que você falasse, né, o que mais te abala emocionalmente, né? É frustração, às vezes, a necessidade de aprovação. Ó, o Felipe falou aqui, consciência é 5% e inconsciência é 95% do nosso dia. Isso é o nosso cérebro, tá, Felipe? A estrutura do nosso cérebro, de 96% a 98% dela, ela é inconsciente. Ela é automática. Ou seja, nós somos como verdadeiros robôs. A gente acorda, toma café, vai trabalhar, volta para casa, vai dormir e assim. Por que o cérebro faz isso? Quero ver quem mata essa charada. Por que o cérebro ele é tão automático, tão inconsciente e só 2, 3% no consciente? Por que isso? Complexidade. Quero ver quem mata essa charada. A pergunta é por que o nosso cérebro ele vai automatizando, ele vai criando hábitos para a gente economizar energia, né? Mas por que economizar energia? Para que eu preciso economizar energia? O cérebro, ele economiza energia porque ele pensa que a qualquer momento você pode ser atacado e você precisa de energia para fugir ou para lutar. É a sobrevivência. Só que hoje a gente não corre tanto perigo, a gente mora em bolhas de proteção. Então a gente não pode mais viver sobre o domínio do medo. A gente tem que eliminar, porque o medo é a maior trava e é a raiz de todas as emoções negativas. Se você olhar, todas as travas que você tem, os bloqueios que você tem, eles advêm do medo, que é a emoção mais arraigada no ser humano. Desde os primórdios, quando a gente vivia nas cavernas, a gente tinha medo. Ou de uma barata, né? De um bicho peçonhento, de uma fera que pudesse entrar. Ou seja, era uma vida de total insegurança. Total. E a gente começou a viver isso hoje na pandemia. O mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? Ele é ambíguo, ele é volável, ele o termo VUCA, né? Deixa eu recapitular aqui o VUCA.
É uma sigla em inglês, tá? Volátil, ambíguo, incerto e, enfim, né? E em cima dessas características, o Fórum Econômico Mundial desenvolveu 12 habilidades do profissional do futuro, que não tem nada de futuro, porque o futuro já é agora, né? A gente está vivendo o futuro. A pandemia ela trouxe o futuro de 10 anos para hoje. Então, se você não desenvolver essas habilidades no hoje, isso significa que você pode amanhã estar fora do mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho ficou mais exigente, ele precisa que você... E uma delas é a inteligência emocional. Nós temos outras como soluções de problemas complexos, pensamento analítico e inovação, pensamento crítico e análise. A isso tudo eu considero dentro de foco e de clareza mental, onde a gente trabalha isso, tá? Agora, adaptabilidade e flexibilidade é onde a gente vai trabalhar inteligência emocional, criatividade, originalidade e iniciativa, resiliência, tolerância ao estresse. Olha que legal isso, tolerância ao estresse. E a tolerância do estresse advém de você ter uma boa saúde mental. Não sei se vocês viram uma atleta agora nas Olimpíadas que ela falou assim, olha, eu não ganhei a Olimpíada porque eu estou precisando melhorar minha saúde mental. Ela estava estressada. Ou seja, ela não tinha, talvez, uma boa alimentação. Claro que ela tem um nutricionista, mas talvez ela não estivesse dormindo corretamente. Claro, ela tem todo um trabalho, uma pessoa que cuida só do sono, mas talvez ela tivesse com hábitos ruins. Talvez ela não estivesse cuidando da mente com meditação, talvez ela não estivesse cuidando do nível de purificação do seu corpo. Talvez ela não estivesse... E aí, quando a gente trabalha a tolerância ao estresse, esses elementos que são importantes para a gente equalizar o nosso nível de desafio com o nosso potencial, porque talvez o desafio dela estava maior do que o potencial dela, ela não conseguiu vencer. Então, ela precisa ter o mínimo de qualidade de vida para daí começar a performar. É o que daí eu desenvolvo a alta performance com o aluno. Quando a gente aí tem uma base e a gente começa a trabalhar habilidades de alta performance. Que habilidades de alta performance são essa, Mike Freta? Foco. Muito foco. E existem técnicas para trabalhar foco. A gente tem a dispersão, a gente tem a distração. Quando a gente elimina esses dois, dispersão e distração, a gente começa a ter mais foco. Porque além de ter dispersão e ter distração, o mais importante ainda do que esses dois elementos é a direção. Para onde que você vai? Tanto que a primeira pergunta que a gente deve fazer para você começar um processo, né, é o que você quer da sua vida? O que você quer da vida? Quais os resultados esperados nessa jornada de libertação emocional? Ou seja, vou reformular a pergunta. O que você vai ganhar na sua vida com mais liberdade emocional? Com mais controle das suas emoções? Gente, para não ficar muito denso, né? Muito conteúdo, porque tem uma hora que o cérebro ele trava, né? De tanta informação. Nós vamos deixar para amanhã, tá? Amanhã eu tenho um encontro aqui com você, junto com o Felipe, tá? Felipe já está aqui. Eba! E amanhã a gente vai falar mais sobre inteligência emocional, né, Felipe? Felipe está aí na área. Dá um ok aí, pessoal. Amanhã, no mesmo horário, tá? Amanhã vai ser que dia? Quinta. Quinta-feira, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre inteligência emocional. Gente, vou deixar essa live gravada há mais de 1 hora, que legal. O Instagram não nos cortou, bom sinal isso. Compartilhe essa live com seus amigos, com pessoas que precisam trabalhar inteligência emocional para se desenvolver ou profissionalmente ou de forma pessoal. O nosso tema de hoje foi consciência. Eu tenho certeza absoluta que com mais consciência a sua vida vai melhorar. Porque através da consciência que a gente toma atitude, que a gente muda. Porque se a gente não tem consciência, para que mudar? Então a consciência é o primeiro passo. Agora que você criou consciência de que você precisa ajustar as suas emoções, bora compartilhar esse conteúdo com seus amigos para que amanhã a gente tenha o dobro de pessoas aqui com a gente fazendo essa festa aqui. Que bom que você gostou. Maravilha. Soba Vacala. Maravilha. Então é isso, gente. Vou me despedindo de vocês. Uma boa noite.
Estejam todos amanhã aí e que a força esteja conosco. Abraço! Tchau, tchau. Boa noite.